está falando aqui é Sérgio Góes. O tema de hoje é sobre retenção. Como eu falei anteriormente, nós já falamos sobre duplicação, a questão da matriz que você precisa replicar na sua organização. Agora, o que você vai aprender sobre retenção? A retenção é fundamental para o seu negócio. Se você hoje é novo no marketing multinível, talvez não tenha clareza do porquê que a retenção é tão importante, porquê que hoje a retenção talvez seja a principal variável que distingue os grupos que têm maior sucesso daqueles que ficam patinando e não evoluem mais. A gente percebe claramente que os líderes que são competentes nessa questão da retenção, eles crescem numa velocidade muito maior. E é fácil entender isso. É como se você tentar encher um aquário de água e esse aquário está furado. Você coloca água, a água sai. Você coloca água, ela sai. E quanto mais você coloca água, é um esforço que você está fazendo. E você pode até fazer um esforço de colocar muita água, mais do que é capaz de sair pelos furos do seu aquário. Mas, na verdade, esse esforço é cada vez maior. E se você não tiver também em paralelo, em ações que visem diminuir esses furos, diminuir as perdas, você continua se esforçando demais. Enfim, existe a forma mais pesada de desenvolver um negócio, existe a forma mais inteligente. A forma mais inteligente é você conseguir conciliar tanto o recrutamento, que é entrar mais pessoas, quanto também essa questão da retenção, para que você tenha menos pessoas saindo. E isso é fundamental para você ter um crescimento sustentável. Vamos falar hoje sobre a questão da sobrevivência do distribuidor, porque o distribuidor, quando ele entra no marketing multinível, ele entra cheio de sonhos, ele quer desenvolver uma série de projetos, ele acredita que vai ser capaz de chegar ao topo no seu negócio, mas por uma série de motivos ele é desafiado, ele passa por dificuldades, ele tem uma série de rejeições e isso faz com que vá minando a energia dele. Se você não souber trabalhar a energia dele, a motivação dele e ao mesmo tempo não souber conduzi-lo ao exercício das práticas que vão levar ele a ter habilidade no negócio, aprender de fato a fazer esse negócio, você vai acabar desgastando essa relação e o seu distribuidor, ele desiste. Por mais que você acredite que aquela pessoa ela está no negócio, ela está realmente comprometida com o negócio, isso exige dela um esforço e ela só está disposta a pagar o preço de se esforçar e de se desenvolver se ela tiver motivos para isso. E esses motivos é que nós vamos explicar hoje o que nós precisamos fazer para que o nosso distribuidor continue motivado, continue envolvido no negócio, praticando, porque nós sabemos que a continuidade é que vai fazer com que ele aprenda. Então, quanto tempo que o seu distribuidor vai sobreviver no negócio sem resultados? Essa é a grande pergunta. A gente quer que eles tenham resultados rápidos, mas nem sempre isso é possível. Nós temos que entender também que a retenção é baseada na percepção de valor. As pessoas, elas continuam no negócio enquanto elas acreditam que o negócio tem valor. E esse valor pode ser o resultado financeiro, que é o mais óbvio, é o que todo mundo promove, mas também pode ser reconhecimento, também pode ser a questão social, dele se sentir parte integrante de um grupo, a questão também dele perceber o valor da sua linha ascendente, da empresa onde ele faz parte, dos produtos que ele utiliza. Então, tudo que você faz nos primeiros dias, no seu acompanhamento com o novo distribuidor, tem como objetivo transmitir para ele essa percepção de valor. Ele precisa entender que o negócio é tão bom que ele não pode se ausentar, ele não pode se afastar, ele precisa desenvolver. Quando ele entende isso, você consegue ter a confiança, você consegue ter a atenção desse novo distribuidor enquanto ele se desenvolve. Nós também vamos falar hoje sobre a questão da chama, que é a paixão que a pessoa tem quando desenvolve uma nova atividade ou quando desenvolve um projeto em que ela acredita que vai mudar a vida dela. Então, naturalmente, as pessoas quando entram, elas entram cheias de objetivos, cheias de sonhos, elas querem realizar. E essa chama, ela se apaga, né? Não é por acaso que o programa Multinível Explosivo usa o tempo todo essa metáfora do fogo. A gente acredita que o fogo é a melhor forma de exemplificar essa chama do distribuidor, porque ele entra e ele está ali fervendo, ele está super motivado. Só que se você não alimentar essa chama com combustível, essa chama se apaga. E aí, você para fazer o fogo de novo é muito complicado. Ainda mais se esse fogo for apagado com um balde de água fria, que normalmente os amigos, os parentes, eles estão em volta, às vezes fazem comentários até maldosos, fazem com que o seu novo distribuidor fique cheio de dúvidas, ele fique inseguro. E essa questão toda da insegurança, ela precisa ser suprida com o seu acompanhamento como patrocinador ou como líder ascendente. Você precisa passar para essa pessoa confiança. E essa confiança, nós vamos falar sobre isso bastante hoje. E outra coisa, não adianta a pessoa também estar confiante no negócio se ela não tiver foco. E nós vamos ver que a retenção tem muito a ver com foco também. Porque apesar da motivação, do envolvimento, da questão social do negócio servir como esse combustível que vai alimentar a chama, isso tem um prazo de validade. Não é por muito tempo que o seu novo distribuidor vai aguentar sem resultados, porque ele está tirando do bolso dele, ele está investindo no negócio. E mesmo que ele não tenha que investir muito dinheiro, investir tempo também é uma questão
não a ser levado em consideração. Quando você dedica o seu tempo a um negócio que não traz retorno, naturalmente você começa a questionar, você começa a perguntar para você mesmo, será que não existe outra coisa melhor para fazer? Quando o seu distribuidor começa a refletir dessa maneira, é porque a sua retenção está com problemas. Você não está sabendo manter essa questão do valor. E é importante você entender também que o sistema, ele fornece combustível durante esse aprendizado. Enquanto o seu novo distribuidor, ele vai aprender as técnicas, ele vai colocar em prática, ele vai começar a entrar em ação, ele precisa ter um contato permanente com o sistema, porque através do sistema nós vamos ver também que ele vai ter inspiração, ele vai ter técnica e ele vai ter um envolvimento social que faz com que ele se sinta parte de um grupo e ele tenha mais confiança no negócio, mais confiança nele mesmo. O sistema funciona como se fosse um carregador da bateria dele. E se ele se afasta muito tempo do sistema, você percebe que o seu novo distribuidor ele começa a esfriar, de repente ele não quer mais saber do negócio. Isso é uma coisa contínua. Você não sabe, na verdade isso é uma questão gradativa. Você não percebe exatamente quando o distribuidor está desmotivado. Ele não desmotiva de uma hora para outra. Isso é uma questão de dias. Se você deixa o seu distribuidor solto, sem informação, sem acesso ao sistema, sem conhecimento, sem confiança, sem resultado, essa confiança dele vai minando e a energia dele vai sumindo até que a chama dele se apaga. E aí você perde. Então o sistema ele fornece o combustível durante essa fase de aprendizado. Mas é também importante entender, e nós vamos falar sobre isso hoje, que não adianta você também depender apenas do sistema, porque isso tem um prazo de validade. As pessoas vão aguentar alguns meses sem resultados expressivos, mas se elas ficarem 6 meses, 1 ano no negócio e não conseguirem resultados que justifiquem a presença delas no negócio, eles têm grande chance de desistir. Então você precisa consolidar a retenção através dos resultados. E por que nós falamos sobre a retenção como a segunda chave? Antes que você comece a recrutar pessoas em grande aceleração, é importante você valorizar cada pessoa que você patrocina, porque não adianta nada, às vezes a gente vê pessoas que patrocinam em grande quantidade, elas são recrutadores especialistas, eles fazem campanhas publicitárias, eles conseguem de repente ter um poder de persuasão muito forte e eles cadastram com uma facilidade enorme. Mas você vê da mesma forma que as pessoas que entram no grupo delas, no mês seguinte, no outro mês já desistiram, não aparecem mais nos eventos, não querem mais saber do negócio. E essas pessoas continuam substituindo seus contatos, seus distribuidores, mês após mês, ano após ano. E é muito triste você ver isso, porque são pessoas que estão extremamente comprometidas com o negócio, né? Os grandes recrutadores, eles têm um compromisso grande com o negócio e trabalham muito. É difícil você recrutar nessa grande quantidade que eles fazem, mas eles acabam perdendo o maior patrimônio que são as relações humanas, porque eles não se dão conta que precisa haver um equilíbrio. Não adianta você trazer muita gente nova se você não souber como acompanhá-las e retê-las no negócio, né? Às vezes é muito mais valioso você reter uma pessoa do que você cadastrar 3 novas, porque é como se fosse uma plantação. Imagine se você vai semear, né, no meio de um campo, você leva uma grande quantidade de sementes, você coloca as sementes lá e você, uma semana depois, você não cuida daquelas sementes, você não rega, aquele terreno não é produtivo, aquelas sementes morrem. E aí passa mais 1 mês, 2 meses, você vai lá de novo, semeia mais um monte, tenta de novo ter resultados, espalha todas as sementes no campo. E aí o que acontece? 1 mês depois, você de novo não regou, não cuidou do solo, de novo não vai germinar. E aí o que você faz? No mês seguinte você faz tudo de novo. E você vai fazer isso a vida inteira, porque você não está cuidando da fixação daquela semente, você não está cuidando do desenvolvimento inicial. Isso vale inclusive para os seres humanos. Se você tem um filho, inclusive eu falo muito sobre isso no livro Pai Líder, que é o livro que explica sobre a questão da liderança, pai ensinando o filho, sobre essa questão que é muito séria. Quando você coloca um filho no mundo, você sabe que ele é frágil, né? Um bebê recém-nascido, você não pode abandonar ele no meio da cidade, porque, enfim, não vai sobreviver. Qual é a chance de um recém-nascido sobreviver no meio do centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, das grandes capitais? 0. A menos que essa pessoa tenha a sorte de ser acolhida por alguém que vai dar comida, vai dar abrigo, vai ajudar essa criança a se desenvolver, ela vai morrer, não tem como sobreviver. E a mesma coisa acontece com um novo distribuidor. E a mesma coisa acontece com uma semente que você abandona. É necessário entender que no início a fragilidade é muito grande. Você precisa ajudar essa pessoa, essa semente, esse bebê, a se desenvolver até um determinado ponto onde ele se torna forte e é capaz de sobreviver um pouco mais. E esse é o trabalho do acompanhamento. Quando você entende
esse processo das primeiras semanas do novo distribuidor no negócio, eu diria que os primeiros 3 meses do novo distribuidor no negócio são vitais para a fixação dele. Se você faz um bom trabalho de acompanhamento, principalmente na primeira semana, na segunda semana, é diretamente proporcional ao resultado dela. E naturalmente você vai ter a retenção, a fixação dessa pessoa. Depois pode vir a tempestade que for. Se aquela semente começou a germinar, começou a crescer, pode vir a tempestade que aquela pequena plantinha continua viva. É lógico que existem os limites. Existe, por exemplo, as catástrofes. Pode acontecer. E aí você vai perder, não tem jeito. Mas, de uma forma geral, a partir de um determinado ponto, a sua plantação está estável. E é isso que a gente tem que buscar no marketing multinível. A retenção é super importante, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da retenção, para que vocês entendam como que a gente vai trabalhar isso no programa multinível explosivo e como que você vai aplicar no seu negócio. Vamos entender também que o marketing multinível ele é composto por N disciplinas. Talvez hoje o que você sabe é suficiente para o nível que você se encontra, mas quando você procura crescer no marketing multinível, você vai perceber que novos conhecimentos são exigidos e você vai ter que desenvolver essas habilidades. E a retenção é uma das mais importantes que você tem que aprender e principalmente aprender a ensinar. Como numa faculdade, você tem que aprender todas essas disciplinas, mas você não tem condição de aprender tudo imediatamente. Como eu falei antes, todos nós estamos num processo de aprendizado. Você entrou no negócio, não sabia muita coisa e agora você está aprendendo. Se você resolver ensinar exatamente o que você aprendeu, a gente cai no problema que nós falamos na duplicação. Quer dizer, você está duplicando erros, você está duplicando falhas. Então, o que você precisa fazer em primeiro lugar, quando você patrocina um novo distribuidor? Você precisa conectar ele ao sistema em a linha ascendente. É a coisa mais importante que você pode fazer para um novo distribuidor. Isso tem que ser ontem. Você não pode esperar. Vamos supor que você fez uma reunião hoje na casa de um distribuidor e você patrocinou junto com ele um convidado. Esse convidado, que acabou de virar um distribuidor, ele precisa ser apresentado à linha ascendente ao sistema imediatamente. Se você puder pegar o telefone, ligar para o seu ascendente e apresentar aquela pessoa, melhor. Se você não conseguir fazer isso, no dia seguinte, no máximo, você tem que pegar o telefone e colocar essas pessoas em contato. E você tem que distribuir e-mail falando para essa pessoa, fulano faz parte da nossa equipe, ele vai te ajudar, ele é fantástico, é o meu grande líder. Enfim, você vai, aí já estamos falando um pouquinho sobre edificação. Mas o mais importante é você entender que esse novo distribuidor precisa, como essência da sua retenção, ele precisa ser conectado ao sistema e à linha ascendente, porque é isso que vai trazer para ele a matriz confiável. É como você pensar num recém-nascido, ele precisa dos médicos, ele precisa dos exames para saber se está tudo certo com ele, para ele ser direcionado da melhor forma possível. Por melhor que você seja como pai, como mãe, talvez você não tenha o conhecimento técnico para cuidar de determinadas situações. Então é fundamental você conectar o novo distribuidor ao sistema, porque o sistema vai acabar suprindo essas carências necessárias no início. Além disso, você, enquanto está buscando um modelo ideal, você não pode ser referência. Nós falamos anteriormente na duplicação que a matriz precisa ser a matriz ideal, que é o sistema, que é a linha ascendente. O que você vai promover para o seu novo distribuidor? O sistema e a linha ascendente, como modelos, como padrão. Então, ele não vai ficar com foco em você, o que você faz. Ele vai ficar com foco no sistema, ele vai ter a inspiração dos líderes, ele vai ter a inspiração dos eventos. É lógico que ele vai observar o que você faz, mas ele não vai exigir de você a perfeição. Porque uma coisa é eu olhar para você, meu patrocinador, como alguém que está no mesmo processo que eu de aprendizado e de repente eu vou te criticar, eu vou questionar alguma coisa que você faz, mas eu estou observando o que você está fazendo. Tudo bem. E se você fizer coisas boas, é natural que eu perceba isso. Se você fizer coisas ruins também. Mas é fundamental que você não seja o meu modelo, porque se eu tiver como modelo alguém que tem resultados expressivos e que alguém que está fazendo a coisa certa comprovadamente, a chance de eu errar é muito pequena. De repente você pode se ausentar um dia, outro dia, e isso não vai me interferir. Não vai interferir no meu trabalho, porque eu estou com referência aonde? No sistema, na linha ascendente. Agora, é lógico que você tem que buscar o seu modelo ideal. Você precisa se tornar uma matriz duplicável. Todos têm que praticar e aprender o modelo ideal, mas cada um leva o seu tempo para se formar na faculdade do marketing multinível. A questão do tempo, que nós falamos também na introdução, o tempo é essencial em tudo na nossa vida. O tempo é a variável fundamental da vida. É fácil entender isso. Por quanto tempo nós sobreviveríamos sem comida, sem água, sem ar? Reparem que o problema não é você ficar sem comida, sem água, sem ar. O problema é o tempo que você fica sem essas coisas. Se você ficar 1 segundo, não tem problema. Se você ficar 1 dia, talvez não tenha muito problema. Se você ficar 1 dia sem água, sem comida, talvez você sobreviva. A gente sabe que a água já no 2º dia, 3º dia já vai praticamente fazer com que o seu organismo pare de funcionar, se você não tiver água. Mas comida a gente sabe que tem pessoas aí que ficam em catástrofes, enfim, ficam soterradas e conseguem sobreviver dias sem comida. Porque durante um tempo ela faz efeito ainda, ela está no organismo. Mas a questão toda é o tempo. Porque se essa pessoa ficar
um mês, um ano, com certeza ela não vai aguentar. E é isso que eu quero que vocês entendam, a variável tempo. E por isso o marketing multinível, ele precisa do tempo, né? E o multinível explosivo foi todo desenhado, o programa foi todo desenvolvido em cima do tempo, em cima do sentido de urgência, porque as pessoas às vezes entram e perdem tempo com bobagens, elas perdem o foco, elas deixam para depois. Então, em vez de você fazer o acompanhamento em 24 horas, você deixa para fazer o acompanhamento na semana seguinte. O que acontece? Não funciona, porque na semana seguinte, o entusiasmo do seu novo distribuidor já foi embora, a motivação dele já era. Ele, de repente, teve acesso a informações deturpadas, ele teve conhecimento de alguém que não teve sucesso e ele não teve contrapartida do seu acompanhamento para fortalecer. Então, ele deu mais ouvidos ao parente, ao amigo, ao vizinho que fala besteira do que a você. Mas é óbvio que ele vai fazer isso, porque ele tem um envolvimento já profundo com essas pessoas, né? Ao longo da vida ele tem esse relacionamento e você ele conheceu há pouco tempo. E de repente, mesmo que ele já te conheça, ele sabe que existe interesse comercial também. Então, você precisa, na primeira semana, quebrar essa questão do interesse comercial. A pessoa tem que ter certeza que você está do lado dela, independente do resultado comercial. Porque se ela tiver a percepção de que você é amigo dela e você quer ajudá-la a ter sucesso nesse negócio, de fato, ela vai confiar em você. E a partir do momento que ela confia em você, é que abrem as portas do acompanhamento. Na verdade, o acompanhamento ele depende dessa permissão, né? Não adianta nada você ficar ligando para o seu novo distribuidor, falando para ele fazer uma série de coisas, se ele desliga o telefone e ele pensa assim, puxa, fulano tá me ligando porque ele tem interesse. Eu não vou fazer nada disso que ele falou, porque na verdade ele só quer ganhar bônus sobre mim. E a gente sabe que é isso que acontece na prática. Você precisa quebrar isso imediatamente. Você precisa sentar do lado dele, falar sobre os sonhos dele, sobre os objetivos dele, ajudar a traçar as metas dele, a lista de nomes dele, os convites dele, a apresentação dele, porque a partir do momento em que ele perceber que você está trabalhando para ele, e olha só que interessante, gente, é lógico que você não vai trabalhar pelas pessoas do seu grupo, não é isso. O processo do marketing multinível não é você carregar as pessoas no colo, não é sobre isso que nós estamos falando. Mas num primeiro momento, você precisa fazer isso sim, porque é a mesma coisa que eu falei agora há pouco sobre a questão do bebê. A gente sabe que uma criança, né, ela precisa de autonomia. Vocês têm filhos, todo mundo tem conhecimento aí de parentes, crianças, e a gente sabe que a criança precisa experimentar a vida, ela precisa se desafiar, ela precisa às vezes até cair para se machucar e se levantar. Ela precisa aprender na prática. Mas isso a partir de que idade? Em que momento? A gente sabe que é uma questão gradativa. Não adianta eu pegar um recém-nascido e querer que ele se cuide sozinho. Também não adianta ficar tratando uma criança de 15 anos como se fosse um bebê. Então existe um processo natural. Você vai preparando, você vai transferindo responsabilidade, vai transferindo autonomia. E isso vai acontecer no marketing multinível também. Mas você não pode exigir isso do seu novo distribuidor imediatamente, ok? Então a questão é quando que você vai passar a bola para o seu novo distribuidor? Não é na primeira noite. Tenha certeza disso. Você primeiro precisa sentar com o teu novo distribuidor, fazer por ele sim. Você vai sentar com ele, vai fazer junto com ele, né? Não é você entregar pronto o trabalho, é fazer junto com ele, para que ele entenda o porquê daquilo e principalmente para que ele sinta que você está do lado dele, que ele sinta que você é amigo dele, que você de fato está comprometido com o sucesso dele, porque essa percepção vai abrir completamente a sua possibilidade de influenciá-lo a desenvolver as coisas certas, a fazer as coisas certas. Então o tempo, como eu falei, é super importante. Isso tem que ser na primeira noite, no segundo dia, no máximo. A questão aqui também é outra coisa. A maioria das pessoas morrem no marketing multinível em função desse acompanhamento ruim nas primeiras horas, nos primeiros dias. É impressionante como a gente vê redes aí que não conseguem evoluir de jeito nenhum. As pessoas entram e saem e nós vamos ver que 100% do problema é o acompanhamento. Porque as pessoas que entram nesses grupos são iguais às pessoas que entram em qualquer outro grupo. Às vezes as pessoas pensam assim, puxa, Sérgio, eu não tive sorte, as pessoas que eu patrocinei não deram certo. Ou como recentemente recebi uma informação, a pessoa falando, puxa, esse negócio só funciona quando você encontra líderes prontos. Olha que deturpação. Quando eu aprendi marketing multinível, não tinha nada a ver com isso. As pessoas não tinham conhecimento nenhum e elas eram desenvolvidas como líderes, elas eram formadas como líderes. Eu explico isso em detalhes no livro, porque foi a minha experiência pessoal, foi o que me trouxe até aqui. Na época eu era extremamente tímido, eu era um nerd que só mexia em computador, enfim, gostava de matemática, gostava de estudar, mas não gostava de falar com as pessoas. Eu era completamente o oposto do que eu sou hoje. E como é que isso se transformou? Não foi da noite para o dia, isso foi um processo. Mas por que funcionou? Porque existia um sistema de formação de liderança que me colocava em ação, que me transmitia confiança, que tinha um assessoramento de alguém que estava do meu lado o tempo todo me incentivando, me encorajando a experimentar coisas novas, a aprender coisas novas.
E quando você tem esse processo de desenvolvimento pessoal contínuo, você se forma como líder e você é capaz de inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E esse é o X do marketing multinível. Quando você tem um sistema forte de formação de liderança, qualquer pessoa que entra pode dar certo. Por outro lado, se você não tem isso, você pode patrocinar o melhor do mundo, mas ele vai ter grande dificuldade, porque ele não vai ter como duplicar, ele vai ter dificuldade de desenvolver o negócio. Então, é importante entender que todos os distribuidores são iguais. Se a rede do lado está crescendo mais, está tendo mais retenção, está tendo mais patrocínio de qualidade, é porque o patrocinador, porque o líder daquela rede está fazendo um trabalho melhor de acompanhamento. Ele está sabendo fazer melhor a retenção. E isso é chave. Então, se você está perdendo as pessoas, é fundamental entender sobre retenção. Manter os seus distribuidores interessados e motivados em crescer no plano. Você patrocina as pessoas e elas têm um sonho, mas essa chama se apaga. Então, você precisa manter eles interessados e motivados. E isso tem muito a ver com a percepção do valor. Como nós falamos antes, eles precisam sentir que estão evoluindo. Eles precisam perceber que o projeto funciona. Então, por isso o sistema é importante. Por isso é importante eles verem os testemunhos das pessoas que estão tendo resultados. Por isso é importante eles irem nos eventos, eles aplaudirem os outros. Porque quando eles aplaudem alguém que está lá no palco, sendo reconhecido, internamente eles estão pensando assim, puxa, um dia eu também posso estar lá. É possível, é viável, o plano funciona. Então, isso é fundamental que ele tenha essa experiência. E essa percepção de valor é uma percepção em cima do plano, em cima dos produtos. Por isso é fundamental eles usar os produtos imediatamente. A gente fala no desafio de 7 dias sobre colocar o pedido e começar a usar os produtos e serviços da sua empresa. Isso é vital, porque você, a partir dessa experiência, cria confiança e essa percepção de valor. Além disso, você tem que perceber o valor de N outras formas, relacionamento humano, através da questão social, através do aprendizado. Se você, durante uma semana, ler textos positivos, você aprende alguns conhecimentos novos que são úteis, você vai perceber, puxa, talvez eu não recebi bônus, mas eu já aprendi uma série de coisas que vão ser extremamente úteis na minha vida. E isso, por si só, já faz muito sentido. Por isso, os eventos do marketing multinível, do seu sistema, tem palestras inspiradoras, tem palestras de desenvolvimento pessoal. Por isso se fala muito sobre comunicação, liderança, sobre qualidade de vida, porque as pessoas precisam sair dali com alguma coisa de valor, nem que seja conhecimento, porque o conhecimento é extremamente valioso. A partir do momento que a pessoa tem conhecimento, se ela decide colocar esse conhecimento em prática, em ação, aí sim ela tem resultado. Mas parte vem do conhecimento. Não adianta ela querer entrar em ação sem conhecimento, ela precisa ter uma inspiração, ela precisa ter alguma base para começar. E a partir do momento em que elas vão no evento, elas começam a experimentar e elas começam a perceber esse valor no negócio, principalmente na relação que elas têm com você e com seus líderes, elas começam a praticar, elas ganham confiança para começar a se desafiar. Imagina que você foi numa reunião, você não conhece ninguém. Você foi convidado por alguém que você, enfim, o teu colega de trabalho, mas é uma pessoa que você não tem intimidade. E aí você vai num evento e você vê as pessoas lá felizes, mas você fica travado. Você tem vergonha de brincar com as pessoas, você tem vergonha de se abrir, de contar suas dificuldades, você tem vergonha até de falar dos seus sonhos, porque você não conhece aquelas pessoas. Mas a partir do momento que você começa a conviver e você passa 1 dia, 2 dias, 3 dias com aquelas pessoas e você vê que todas as pessoas estão ali se confraternizando e elas todas têm um espírito positivo, elas estão querendo te acolher da melhor forma possível, o que acontece no 4º dia, no 5º dia? Você se solta. E a partir do momento que você se solta, tudo fica mais fácil, porque você destrava e você também permite que o novo conhecimento seja assimilado por você. Porque enquanto você está travado, você está com o ouvido fechado, filtrando muita coisa que, na verdade, é importante você assimilar. Não adianta você continuar preocupado com o que os outros vão pensar, continuar preocupado que alguém vai te passar a perna. Isso no marketing multinível tem que ser abolido. Mas isso não é imediato. As pessoas precisam conquistar confiança para depois se abrirem, para depois se desarmarem. Agora eu pergunto para vocês. Eu falei que você tem que se relacionar 2, 3, 5 vezes para conseguir esse destravamento. Mas isso pode ser feito num período de uma semana, pode ser feito num período de 1 mês ou de 1 ano. Ou pode ser feito num período de 2 ou 3 dias. A competência do líder é perceber que ele precisa criar mais pontos de conexão com esse novo distribuidor o mais rápido possível. Porque se em 1 dia, 2 dias, você conecta essa pessoa a 2 ou 3 ascendentes, você fala com ele 2 ou 3 vezes por telefone, você manda 1 ou 2 e-mails, você já está criando uma série de pontos de contato que vão gerar confiança. E isso vai quebrar o gelo. Quebrando o gelo, de repente, no dia seguinte, essa pessoa já está diferente, ela já está mais aberta, já está mais receptiva. E é isso que você precisa conquistar nos primeiros dias. Então, quanto mais rápido você fizer o acompanhamento, mais rápido você conquista esse direito de influenciar. É influenciar positivamente, óbvio. A partir do momento que você estabelece essa relação, fica mais fácil que você participe do dia a dia dessa pessoa, participe do plano dela, participe do planejamento da vida dessa pessoa, inclusive. Porque às vezes essa pessoa vai ter que optar por uma questão até de agenda, ela vai ter que optar por uma questão de investimento,
momento ela precisa, às vezes, convencer um parente, uma esposa, um marido, que esse negócio funciona, e ela precisa do apoio do patrocinador para que isso aconteça. É fundamental que nesses primeiros dias você também vai conhecer a família do novo distribuidor, envolva ela de alguma forma, mostre que você está lá, que você tem cara, que você tem nome, que não é qualquer pessoa que está se escondendo por trás de um codinome na internet. Então é importante você se fazer presente. Então, mesmo que você trabalhe pela internet, é importante você usar os meios de comunicação para falar com essa pessoa, via Skype, via MSN, o que seja, mas precisa criar pontos de conexão. E a participação frequente dessa pessoa no sistema vai fazer toda a diferença. Mesmo que ela não esteja na sua cidade, você precisa conectar ela a um sistema local, para que ela tenha acesso às informações através de uma liderança confiável, parceira de vocês. Senão é melhor não patrocinar, porque patrocinar alguém à distância e deixar ela abandonada não vai virar muita coisa. O sistema ele tem o poder de envolver, de inspirar, de preparar e valorizar cada etapa do crescimento. O sistema ele também ameniza as dores necessárias do crescimento, porque às vezes você vai praticar o marketing multinível, vai fazer uma reunião, vai fazer um convite e de repente vai dar tudo errado. Naquele momento em que deu tudo errado, o seu novo distribuidor ele vai tremer, ele vai pensar seriamente em desistir do negócio. O que vai fazer com que ele não desista? É quando ele vai de novo perto do fogo, ele vai de novo recarregar as baterias dele. Por isso ele vai estar de novo em contato com você por telefone, pessoalmente, com a sua linha ascendente, no evento. Isso vai fazer com que a energia dele seja recuperada. Retenção, gente, é visão, é desejo ardente, é fogo. Se você deixa o seu distribuidor longe do fogo, pode ter certeza que você não vai ter retenção. O sistema ele é um combustível essencial nessa fase inicial do negócio. Eu costumo comparar o sistema como se fosse um leite materno. A gente falou agora há pouco sobre a questão do recém-nascido, né? E todo mundo sabe que o recém-nascido precisa do leite materno. Enfim, é muito importante o leite materno para criar anticorpos, para, enfim, alimentar, para dar todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da primeira infância ali, do início da vida dele. E da mesma maneira, o sistema ele é vital para um novo distribuidor. Você precisa entender que um novo distribuidor longe do sistema é como se você quisesse criar um recém-nascido longe da mãe e sem a assistência adequada. Dá para sobreviver? Com certeza dá, mas é muito mais difícil. Então, por que não utilizar o sistema de maneira inteligente? O sistema é como se fosse um combustível provisório, mas da mesma maneira que eu comparei o sistema com o leite materno, que nos primeiros meses de vida ele é vital, da mesma forma a gente sabe que o leite materno não vai sustentar a criança para o resto da vida. Não dá para você manter a criança à base de leite materno, não tem como. Da mesma maneira, não dá para você manter o seu novo distribuidor à base de sistema. O sistema ele é vital, mas ele tem que ser complementado com uma série de ações práticas suas do dia a dia e principalmente com resultados, porque o sistema tem um prazo de validade. As pessoas vão acreditar no negócio, vão acreditar em você, na sua empresa, por um prazo. E se desse prazo eles não tiverem resultados, aquela percepção de valor começa a minar. Na verdade, ele tem prazo em que ele precisa transformar a motivação externa que vem do sistema, do aprendizado que ele tem e da questão social, precisa virar entusiasmo, porque o entusiasmo é a fonte genuína desse combustível. A partir do momento em que ele começa a ter resultados, de repente pode até dar uma reunião errada, ele de repente tem uma dificuldade, mas ninguém rasga dinheiro, ninguém abandona um projeto que está dando certo. A partir do momento que você coloca esse novo distribuidor no rumo e ele começa a ter resultados, você começa a substituir a motivação por entusiasmo. E aí ele naturalmente vai querer o sistema sim como complemento, como necessário, principalmente para ele acolher os novos distribuidores e também para ele aprender conhecimentos mais avançados de liderança, de estratégia da empresa. É essencial que ele participe dos sistemas, mas aquele sentido inicial de retenção, o sistema já não tem mais sentido. Não é por isso que ele precisa ir ao sistema. Inclusive tem distribuidores mais experientes que ficam sem ir ao sistema um período por motivos de saúde ou por viagem, alguma coisa que aconteça, e não por isso eles desistem do negócio, porque eles já têm outros objetivos, já têm outras percepções de valor. Eles já sabem que esse negócio funciona com ou sem o sistema. E ele já tem um envolvimento social estabelecido, né? Não é um mês que ele vai se ausentar que ele vai perder o vínculo com os líderes, com as outras pessoas que fazem o negócio. E até a própria rede que você desenvolve abaixo dele já é um motivo para retenção. Inclusive eu ia falar isso também, um dos fatores essenciais da retenção é você ajudar o novo distribuidor a patrocinar alguém logo. Porque quando ele patrocina, ele se sente responsável e ele também começa a se colocar na posição de patrocinador e ele começa a fazer o mesmo acompanhamento que você fez. Quando ele começa a acompanhar no novo distribuidor, colocar em prática o que ele aprendeu com você, ele começa a valorizar mais ainda o que você fez por ele. E esse vínculo se fortalece. Então, é a mesma coisa quando o pai tenta ao longo da vida ensinar uma série de coisas para o filho e o filho não entende. Depois que esse filho tem um filho, muda completamente a percepção, porque ele percebe que, puxa, nossa, agora eu entendi por que meu pai fazia aquilo. Nossa, agora eu valorizo. É essencial
legal você patrocinar alguém abaixo do seu novo distribuidor e ajudar ele a acompanhar, porque nesse processo ele vai aprender a importância do patrocínio responsável. É nessa hora que ele vai aprender o valor da linha ascendente. É nessa hora que ele vai entender o valor do patrocinador. Isso tudo é uma mecânica que a gente ensina em detalhes no programa. Inclusive é importante fazer um paralelo. No desafio de 7 dias você entra em ação, mas a partir do 7º dia você começa a ter o desafio da superação, plano de 90 dias, onde você vai ensinar o seu grupo e ajudar o seu grupo a realizar o desafio de 7 dias, a cumprir o desafio de 7 dias. E nesse processo você vai junto, você vai fazer, você vai acompanhar, você vai pegar a lista de nomes dele junto com ele, vai avaliar os nomes, vai falar com ele, olha, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, essa orientação, esse trabalho em equipe faz toda a diferença. Um dos principais fatores de retenção, anotem aí, gente, isso é vital, na verdade é um ponto que pode fazer uma grande transformação no negócio de vocês. Sabe o que dá muita retenção? Trabalhar em dupla. Quando você está sozinho no negócio, você está vulnerável. Quando você trabalha em dupla, você não está vulnerável. Uma pessoa acaba ajudando a outra na questão emocional. Então, na época que eu aprendi marketing multinível, na verdade eu usava lá o sistema do ABC, né? Que eu explico inclusive também no desafio de 7 dias. Existe um sistema de vendas do ABC. Talvez vocês conheçam, talvez não, mas é importante entender que isso é a base do marketing multinível mundial. As principais empresas de marketing multinível desenvolveram seus grupos a partir do ABC. O que é o ABC? É quando você, como instrutor, vai junto com um aprendiz fazer alguma coisa relacionada ao negócio. Então, por exemplo, eu sou patrocinador, eu vou com o meu novo distribuidor ensinar ele a fazer uma apresentação. Ou eu vou junto com ele ensinar ele a fazer um acompanhamento. Eu vou junto com ele ensinar a fazer uma demonstração de vendas. Mas não é que eu vou ensinar de forma teórica. Eu vou fazer junto com ele. Eu vou fazer na frente dele. Porque quando você começa a trabalhar nesse sistema triangular, quando o seu patrocinado vê o que você faz com o convidado dele, ele começa a entender toda a mecânica do negócio e daqui a pouco ele vai ser capaz de fazer a mesma coisa com os convidados do distribuidor dele. E aí a coisa começa a duplicar. Quando você fala só de teoria, não dá, porque as pessoas não entendem. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Principalmente elas não têm a confiança para ir lá e fazer. Agora, quando elas vão junto com você, por que elas se sentem confiantes? Porque você está lá como um ponto de segurança, você é um apoio. Se der alguma coisa errada, ele sabe que você vai ajudar. E se der alguma coisa errada, ele sabe que você vai estar do lado dele, motivando e que de alguma maneira vai ter um aprendizado naquela situação. Então as pessoas, elas de repente não estão dispostas a fazer sozinhas, mas quando elas estão junto com o patrocinador, elas fazem. E esse processo de transferência de responsabilidade vai acontecendo de maneira mais natural. É fundamental também trabalhar em dupla. E essa dupla é o quê? Você com o seu patrocinador, e se o seu patrocinador não está ativo, não está junto com você, escolha alguém da sua rede, né, ou ascendente ou descendente que seja, para começar a trabalhar em dupla. Quando o trabalho em dupla, a força é muito maior. Antes de você pensar em fazer grandes números individuais, pense com o seu patrocinado, senta com ele, pega a lista de nome dele e vai junto com ele fazer os primeiros passos do negócio. Porque quando ele perceber esse teu envolvimento, ele vai aprender e ele vai duplicar exatamente igual. E isso vai gerar retenção. E isso, além da retenção, vai gerar qualidade no patrocínio. Isso vai fazer completa diferença no resultado do seu negócio. E a partir do momento em que essa pessoa começa a experimentar junto com você os primeiros resultados, ela começa a se sentir mais confiante e entusiasmada, ok? Os resultados e reconhecimentos começam a se tornar a fonte principal do combustível, da chama dele, né? E aí nada vai tirar ele do foco, nada mais vai interferir no resultado dele. Todo mundo sabe, a motivação, principalmente aquela dos eventos, que vem muita música, muita dança, ela é importante, mas ela tem um prazo de validade. 2 ou 3 dias depois, a pessoa já esqueceu aquilo e de repente vai ficar até com uma impressão ruim se ela não tiver o acompanhamento adequado. Ela vai pensar assim, puxa, aquelas pessoas queriam me iludir, me venderam o kit apenas. E de repente você tem que transformar isso, ponto de partida para um relacionamento, e o que tem que ficar é o relacionamento, é o acompanhamento, é o patrocínio de qualidade. Então, gente, concluindo, tema de retenção, existe muita coisa que poderia ser falado sobre isso. Nós tratamos de uma série de questões técnicas sobre isso no programa. Conclusão, o que é a retenção? A retenção é quando você tem sistema mais resultado. E isso é que vai fazer a retenção no seu negócio. Se você souber trabalhar de maneira inteligente, sistema e resultado, a retenção vai acontecer. E de preferência quando você é parte direta nisso, quando você é um patrocinador atuante, quando você faz um acompanhamento próximo, nas primeiras horas, nos primeiros dias do seu novo distribuidor. Porque a partir de um determinado momento, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas depois, esse novo distribuidor está fixado e está motivado para seguir em frente com menos esforço seu. E aí você pode dedicar mais tempo a um segundo, a um terceiro, a um quarto e aí por diante. Era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Nós vamos aqui agora repassar rapidamente o que nós vimos no treinamento de hoje. O que nós aprendemos sobre retenção? Primeiro, a retenção determina a sobrevivência do distribuidor. Se ele tem um acompanhamento adequado, se ele tem o apoio dos seus patrocinadores
indicadores, e se ele se desafia, se ele começa a aprender, se ele começa a perceber valor, ele continua no negócio. Se ele fica muito tempo no negócio, ou algumas semanas, e ele não tem nenhuma percepção de valor, não faz amizade, ele não quebra o gelo, ele não destrava, ele não experimenta resultados, ele vai acabar questionando o valor da sua oportunidade e vai se afastar. Provavelmente ele vai buscar outra coisa para fazer e depois para reverter isso é muito difícil. Terceira coisa, a retenção é manter a chama acesa. Então imagina, se você tem um distribuidor que é uma chama e tem um monte de gente em volta dele jogando um balde de água fria na cabeça dele, o que você como líder tem que fazer? Não pode deixar que isso aconteça. Você precisa proteger esse novo distribuidor, dar mais combustível do que água, porque a gente sabe que um fogo, se ele tiver uma fonte de combustível forte, você pode até estar até debaixo d'água. Não sei se vocês se lembram da Olimpíadas que tivemos agora recente, né, na China, a tocha olímpica foi debaixo d'água, né? Isso é um fato. Por quê? Porque tinha uma fonte de combustível que alimentava o fogo até debaixo d'água. E é isso que você tem que fazer como líder. Você não pode deixar o seu distribuidor vulnerável. E outra coisa, manter ele no foco do negócio. Por isso, desde o início, colocar ele em ação o mais rápido possível junto com você. E o sistema vai fornecer combustível durante essa fase de aprendizado. Como eu falei, muito comparável com o leite materno. É um período em que o sistema vai suprir as necessidades do seu novo distribuidor. Mas somente o sistema não é suficiente. Você, em pouco tempo, precisa transformar o entusiasmo, a motivação externa em entusiasmo genuíno, através de resultados. Então é importante que o seu novo distribuidor, junto com você, consiga os primeiros resultados e crie a sua história de impacto. Então era isso que nós tínhamos para falar com vocês sobre retenção, tá bom? Um grande abraço a todos.